Boa noite, boa noite. Oi, Pronto, dona Ana Lúcia. oi. Mais uma vez estamos aqui juntas para falar desse tema que é tão apaixonante para nós duas, né? Exatamente, muito. Que uma vai arrastando a outra. E a vida vai fazendo é, essa aproximação também, né, Ana Lúcia? Pois é. Sim, pessoal, eu e a Ana Lúcia, a gente acabou de terminar uma pós agora em psico-oncologia, né? A princípio fomos as duas únicas psiquiatras desse curso lá em Belo Horizonte, né? E a gente se encontrou super ao acaso. A gente foi fazer um Muito. curso away, assim, de nutrição na psiquiatria em São Paulo. E aí ela sentou do meu lado, numa sala gigante, por acaso ela sentou do meu lado, e aí esse acaso é que vem mostrar como a vida é cheia de surpresas. Por acaso a gente começou a conversar, foi almoçar junto, e ela foi falar que ela tinha se inscrito num curso de psico-oncologia de Belo Horizonte. Eu falei, uai, eu me inscrevi também. Só que eu falei, mas eu acho que eu vou desistir, porque vai ser meio puxado. E ela, não, vamos fazer. Então E foi começava muito já ao acaso. na semana seguinte o curso. E eu nem tinha Muito feito a minha legal. E matrícula daí, e ela me desde então, a gente convenceu. vem tendo contato. E a gente vem É, tendo e vem... contato desde então, que acho que foi um ganho e foi um super brinde que o curso trouxe. Eu acho que foi a amizade que a gente acabou fazendo em relação a isso. Foi muito bacana, né? E um tema tão gostoso de estudar, né? Um tema que ainda é tão pouco abordado, né? Às vezes as pessoas acham que não, é normal ficar triste com câncer. Tristeza é normal, né, Ana Lúcia? Mas ter depressão não é nada normal. Exatamente. E muita gente acaba desvalorizando, né, a queixa de tristeza ou de ansiedade no paciente com câncer, justamente por achar que isso é normal e o paciente acaba passando por muito sofrimento durante todo o processo. Desde antes do diagnóstico, né, que eu acho que já é uma fase super complicada, até durante todo o tratamento, que é um tratamento difícil, e também depois do câncer, né? E acho que a oncologia avançou muito nos últimos anos, então a gente consegue ver a doença oncológica de outra forma, mas o sofrimento continua lá. Isso. E algo que eu aprendi muito nesse curso, num primeiro momento eu nunca tinha parado para pensar, sobre a unidade de cuidado, né? Até então a gente fala do paciente com câncer, mas a gente esquece que esse paciente com câncer ele não vem sozinho, né? A família adoece junto, né? Muitas vezes a equipe de saúde também tem uma probabilidade de adoecer também precisa de cuidados, né? Então essa unidade de cuidado foi algo assim muito esclarecedor para mim. Como é que foi a sua opinião em relação a isso, Ana Lúcia? Está dando É um delay exatamente entre eu e isso, você. acho. É, tá demorando, mas a minha internet tá boa. Ah, peraí, então deixa eu tirar a minha aqui do Wi-Fi, porque vai. Ou Vamos pipocou ver. de vez. Não, tá bom, acho que Ah, melhorou. então vamos lá. E exatamente, acho que os profissionais que trabalham com pacientes oncológicos e afeta toda a família, amigos, a vida profissional, a vida pessoal, a vida amorosa. Acho que o diagnóstico do câncer impacta em vários aspectos. E acho que é exatamente pensar nisso que me fez chegar a tentar estudar um pouco mais. Porque até então eu acho que na psiquiatria o que a gente acaba tendo contato é assim: o paciente com câncer toma determinado quimioterápico e ele não pode tomar determinado antidepressivo, ou toma determinado medicamento
né, contra os hormônios, não pode tomar determinado remédio. E beleza. Só que o que me fascinou exatamente nessa área era tentar entender e tentar ajudar mais do que só essa questão de interação entre os remédios. Foi tentar entender um pouco mais sobre o câncer, né? Porque eu sou formada, não parece, mas há muito mais tempo que a Mônica. E a oncologia avançou muito, então entender um pouco mais sobre os diagnósticos e o câncer, né, como um todo, e entender também um pouco mais sobre o que o paciente está sentindo naquele momento, sobre todas essas fases desse processo e como todos reagem em torno disso. Acho que esse também foi um grande peso na minha escolha de fazer a psico-oncologia, né? Eu já vinha recebendo alguns pacientes de uma amiga que é oncologista, né? E em vários momentos eu me peguei falando, gente, eu preciso me aprofundar mais nessa conexão com essa pessoa, eu preciso entender quais são os processos que ela está passando, eu preciso entender como eu posso realmente aliviar esse sofrimento sem ser só com a medicação, né? Então, foi onde eu comecei a pesquisar, porque no começo até cometi algumas gafes em relação a esse atendimento, né? E falei, não, eu preciso realmente aprofundar para poder acolher num todo e fazer com que essa pessoa realmente entenda que a ajuda não é uma forma de punição, né? Que às vezes os pacientes entendem que o tratamento na psiquiatria é como se a pessoa fosse fraca e é como se fosse uma punição, e muito pelo contrário, né? Eu gosto de bater nessa tecla de que a depressão e a ansiedade são doenças inflamatórias, o câncer é uma doença inflamatória, né? E uma pode muito piorar a outra, né? Então, essa interação, essa interação é ruim se não for devidamente tratada e pode ser muito positiva se todas as duas forem devidamente tratadas, né? Sim. E muito nesse contexto de como ajudar, até mesmo nas questões, por exemplo, de estética, né? Que eu aprendi muito, muito, muito ouvindo pacientes com câncer. De que quando ele perde o cabelo, beleza, não se preocupe, isso vai crescer de novo. Ele sabe que aquilo vai crescer de novo. Mas é uma perda, é um luto, né? A pessoa se olhar no espelho não se reconhecer. E o quanto isso impacta no emocional, né? Então, se eu acho que a gente não ouve e não tenta entender o que aquela pessoa está passando, a gente também se torna superficial e não é capaz de ajudar. Uhum. Essa questão do cabelo, eu lembro até de uma paciente falando que o cabelo dela começou a cair e as pessoas começavam nesse. Eu entendo que é uma forma de tentar ajudar, mas ao mesmo tempo é uma forma de tentar minimizar a dor do outro, porque às vezes é difícil de lidar com a dor do outro, né? Do tipo, não, o cabelo cresce. Os pacientes lá no consultório, eles abrem o coração e falam a palavrão mesmo, do tipo, porra, eu sei que vai crescer, mas tá doendo ver esse cabelo crescer, cair, tá difícil me olhar no espelho, né? E as pessoas tentam minimizar dessa forma, quando na verdade a pessoa queria um abraço, queria que falasse, não, realmente deve estar doendo, né? Deve estar sendo muito difícil ver esse cabelo, perder esse cabelo, né? O que eu posso fazer para poder te ajudar, né? Uma coisa tão simples, né? Ao invés de você tentar achar soluções para a dor do outro, você perguntar para o outro como que você pode ajudá-lo, né? Faz toda a diferença, né? E uma coisa não só nessa questão do câncer, eu acho como um todo, né? Eu entendo que as pessoas têm a maior boa vontade em ajudar e muitas vezes não sabem como ajudar. Isso acaba fazendo com que as pessoas se distanciem, que é muito doloroso para a pessoa que está doente. Ou então, acaba reprimindo que aquela pessoa possa falar a respeito. Então, a pessoa vem falando que está sofrendo, que está com medo de morrer, né? Eu acho que todo mundo, a pessoa seja a mais otimista do mundo. Quando ela tem um diagnóstico de câncer,
vem esse pensamento. Só que numa tentativa de ajudar, as pessoas tolhem isso. Não, não fala isso. Para de pensar nisso. E a pessoa não tem espaço para poder falar sobre o que está doendo, sobre o sofrimento que ela está sentindo, sobre os medos que ela está sentindo. Né? E é tão importante falar, fala mais, o que, que você está sentindo? Você está com medo? Né? A gente pode pensar que isso pode acontecer, mas também pode não acontecer. E se não acontecer, né? Mas eu acho que a tendência da sociedade que a gente tem é de inibir o sofrimento, de não permitir que a gente sofra, não poder ter pensamentos negativos. A pessoa vai continuar tendo aquele pensamento, só que ela não vai ter com quem falar sobre esse pensamento, esse sentimento que ela está tendo. E ela vai se afastando e vai se fechando nesse mundo, né? Na sua opinião, Ana Lúcia, assim, a gente sabe que ter um diagnóstico de câncer é algo muito difícil, vai gerar um baque, vai gerar tristeza, né? Mas quando que a pessoa deve se antenar para procurar ajuda do psiquiatra ou do psicólogo? Então, eu acho que assim, a psicologia, muito frequentemente, que eu acho que fornece um suporte muito grande, um acolhimento para esses pensamentos, as incertezas, essas angústias. E quando a gente pensa em depressão, né? Quando a gente pensa na questão de tratamento, de medicação, em específico, falando de depressão, tem relação com a sensação de desesperança, né? Porque é normal que você sinta tristeza, mas daqui a pouco acontece uma coisa muito legal, você vai ficar alegre, mas daqui a pouco você tem que fazer um exame, você vai ter uma piora na expectativa do exame. Então, existe uma oscilação esperada em resposta a esses acontecimentos. Agora, quando pode acontecer seu exame ter saído ótimo, mas você não consegue sentir alegria ou não consegue se sentir com esperança de que tudo vai dar certo, você continua com a sensação de tristeza ainda o tempo inteiro, quando não consegue sentir prazer nas atividades que antes você gostava de fazer, quando esses pensamentos negativos, né? Porque uma coisa que diferencia o paciente com câncer do paciente que não tem câncer é que a gente leva em conta, né, Mônica, aspectos como apetite, desejo sexual, o sono, que são aspectos que a gente não pode levar em conta no paciente com câncer, porque isso, em geral, já está prejudicado. Ele vai ter uma série de sintomas relacionados à doença e relacionados também ao tratamento. Então, o principal é a sensação de desesperança, a sensação de perda de prazer e uma tristeza na maior parte do tempo, que pode acontecer algo muito bom, alguma coisa positiva, mas a pessoa, ela relata, né, que ela não consegue mais sentir alegria com aquela situação. Concorda? 100%. Alguma coisa? 100%. E Não, também eu acho acho levar em conta, que foi uma coisa que eu não sabia antes de começar a estudar psiquiatria, a questão de risco de suicídio, né? Porque é um risco presente, os pensamentos relacionados a suicídio é uma coisa frequente, principalmente aí no primeiro ano de tratamento, que é outra coisa que tem que ficar muito atento, né, sobre esses pensamentos de achar que não vai dar certo, não tem jeito mesmo, seria melhor que eu morresse. Então, é outra situação que também deve ser encaminhada para avaliação, com certeza. Além de outras questões, né, Mônica? Ansiedade. Quer falar um pouco de ansiedade? Não, pode falar também. Assim, o que a gente mais sabe é que depressão e ansiedade são os transtornos mais presentes aí na oncologia relacionados à psiquiatria. E que muitas vezes esses sintomas acabam sendo banalizados por essa situação da pessoa, do outro pensar pelo doente, como se eu estivesse no lugar dele, eu também estaria triste. Né? Mas é isso que você pontuou, a tristeza é diferente de depressão, tem vários sinais e sintomas que a gente precisa estar atentos, além de só a tristeza, né? Porque se a gente não leva em consideração a depressão em si, a ansiedade em si, muitas vezes esse paciente até não se envolve no tratamento, né?
Então, o tratamento quimioterápico, o tratamento do câncer pode ser prejudicado, que a pessoa está tão desesperançosa, está tão sem motivação, sem energia, né? Que muitas vezes ela nem presta atenção no que o médico está explicando sobre o caso dela, nem se envolve em relação ao tratamento, né? Muitas vezes esquece as sessões de químio, de rádio, né? Às vezes até aumenta a questão da dor, né? A gente sabe que a ansiedade e depressão também aumenta a sensibilidade à dor, então até os procedimentos ficam muito mais difíceis e isso cria uma certa aversão dessa pessoa ao tratamento, né? Então, eu acho que mais do que nunca, com o câncer aí sendo um grande boom, né, da sociedade, talvez pelo envelhecimento, talvez pelo estilo de vida, por N motivos, é muito importante que esses aspectos sejam validados e sejam tratados como um adoecimento como qualquer outro, do coração, né, do rim, né, o da ansiedade e depressão também tem que ser levado em consideração até para a sobrevida desse paciente, né? Exatamente. A primeira paciente que eu atendi, eu faço atendimento voluntário na Associação Brasileira de Leucemias e Linfomas, que é a Abrale. E a primeira paciente que eu fui atender lá é uma menina de 23 anos. E daí, para mim, assim, quando eu atendi, realmente fez sentido tudo que eu vinha buscando de entender, né? Porque ela contava que logo que ela descobriu um linfoma, ela já ficou internada e ela ganhou muito peso, ficou se sentindo muito desfigurada. Ela tinha um relacionamento afetivo e essa pessoa começou a abandoná-la e ela ficou muito deprimida, teve pensamentos de morte, chegou a ter tentativa de suicídio e abandonou o tratamento. Deu algum tempo, ela foi fazer o tratamento psiquiátrico, que não foi comigo, foi no serviço onde ela tratava, e quando ela melhora da depressão, ela retorna para o tratamento oncológico. Só que o tratamento já não surtiu efeito, e daí ela vem vindo em novas fases, aí, novos protocolos de tratamento. Daí falei, não, faz todo sentido isso, porque a gente não ouve falar do psiquiatra na oncologia. A gente fala que é comum a depressão, é comum a ansiedade, mas e aí? Não existe curso para o psiquiatra trabalhar na oncologia. Eu fui buscar e não tinha. Tanto que o que a gente fez é psico-oncologia, que eu acho que tem muito a ver, mas não existe nenhum curso falando sobre a psiquiatria, a atuação da psiquiatria na oncologia. E eu falo, gente, será que eu que estou viajando, que não tem nada a ver, né? E daí, quando eu atendi essa menina, eu falei, não, tem tudo a ver, né? E a gente precisa estudar mais e aprender mais sempre. Eu também na busca foi justamente isso. Eu vi a psico-oncologia e falei, não, mas psico-oncologia é para psicólogo. Eu quero alguma coisa da psiquiatria. Aí eu digitava no Google, né, gente? Google, oncopsiquiatria, curso. Gente, mas eu queria saber manejar, né? Principalmente algumas medicações em relação à dor, né? Que às vezes eu ainda tem algumas certas dificuldades, né? E não tinha. Eu falei assim, gente, se não tem oncopsiquiatria, vai psico-oncologia mesmo. Pelo menos eu vou aprender como lidar com essa parte emocional do paciente, da família, né? De como esses assuntos tão delicados. E depois estudo por minha conta própria essa questão das interações medicamentosas, né? Artigos, pelo menos eu vou ter um rumo para onde começar, né? Então, é muito interessante, né? E quando eu comecei a fazer esse curso de psico-oncologia, eu tinha muito em mente, por exemplo, em São Paulo, né? Tem os psiquiatras bem inseridos nas equipes, né? E eu vi que aqui em Brasília ainda é meio um tabu, né? Na época que eu comecei, né? Tanto é que eu fui meio que de porta em porta nos hospitais, oferecendo, tipo assim, não tem um psiquiatra aí, eu tô fazendo curso de psico-oncologia. E por várias vezes eu também tive essa negativa do tipo, não, tem um psiquiatra geral e ele dá conta, então, né? E só porque consegui fazer um networking bem bacana com alguns oncologistas,
né, que tem me dado um feedback bem bacana. Eu tinha essa sensação de você, será que eu tô ficando louca? De que, tipo, preciso ter um assunto mais específico para lidar com esses pacientes, né? E eu vejo que é diferente, sim, né? Quando o paciente ele é visto é, com os pormenores dessa doença, né, que aflige a vida dele num todo, né, a questão de afastamento do trabalho, né, algumas pessoas são um arrimo de família e não podem dar continuidade nisso, e aí outras pessoas da família têm que assumir esse papel, né, a questão da vida amorosa, da vida sexual, né, a sexualidade que você tem estudado tanto aí na oncologia, a questão da automutilação, né, a questão de todos os mal-estar que acaba acontecendo com as quimioterapias, né? Então, é uma imensidão de detalhes que na psiquiatria geral às vezes passa batido, né? Então, foi bem importante esse curso, eu achei. E até a questão de entender, né? Porque a partir do momento que a gente sabe quais são os efeitos colaterais, a gente sabe qual o diagnóstico, e a gente tem um entendimento melhor sobre o tratamento que o paciente está passando, conhecendo esses efeitos colaterais, a gente consegue manejar os medicamentos de uma forma muito mais positiva, né? Por exemplo, alguns medicamentos na área da oncologia podem dar calorões, aquela sensação que acontece na menopausa. Existem antidepressivos que a gente usa exatamente para melhorar esses calorões. Então, tem N uma possibilidades aí terapêuticas, né, que a gente pode usar, né, junto com o tratamento da depressão, da ansiedade, e melhorar, inclusive, os aspectos do tratamento oncológico, como a questão do cansaço, como a questão desses calorões, a questão da falta de libido. Então, existem formas que, se a gente entende melhor esses efeitos colaterais, a gente consegue também manejar melhor. A questão de neuropatia, que é outra coisa comum, né? Ao longo a gente acaba descobrindo também que medicações que eram para uma coisa, na oncologia, servem para outras completamente diferentes, de gente que nunca ouvi falar disso. Então, assim, é super inovador, é super interessante, né? E eu tenho visto também nesses atendimentos dos pacientes oncológicos o quanto eles têm necessidade também de falar da vida além do câncer. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas quando vão conversar com eles ficam tão focadas no câncer, e eles estão com tanta sede de vontade de falar de outras coisas da vida, das coisas que construiu, de como foi a infância, de como foi cada enfrentamento, né? De como é a vida no geral, além do câncer, né? Que também faz toda a diferença para eles, até nessa melhora da saúde mental. Você consegue perceber isso também? Muito. Na verdade, acho que tem uma questão assim, eu sempre falo para os pacientes que eu faço 1000 perguntas para entender todo o contexto, eles falam, você faz terapia. Não, não é terapia. Mas, se eu não consigo entender todo um contexto, né? Se você ficar só num checklist de perguntas, você sente tristeza, você sente isso, você sente aquilo, e não expande isso. Por que você sente tristeza? Quais situações isso acontece? Se você não entende todo o contexto, como que você vai ajudar? Né? Tive uma vez uma paciente que ela falou, eu tinha meio medo de falar para o meu médico que eu senti alguma coisa, porque eu ficava com medo, será que é isso mesmo que eu sinto ou não, né? Porque às vezes você pode falar, eu sinto ansiedade, mas aquilo pode não ser ansiedade. Como você sente essa ansiedade? Relacionada a que você sente essa ansiedade, né? E acho que isso no paciente com câncer que vem com tantas perdas, com tantas questões, acho que isso se torna ainda mais importante. Com certeza. E você falando aí da ansiedade, eu acabei escapulindo aí da pergunta da ansiedade, né? A gente também percebe vários pontos ansiosos ao longo aí dessa trajetória, né? Ansiedade pela queda do cabelo, ansiedade do mal-estar em relação à medicação, ansiedade da quantidade, às vezes, de agulhadas que a pessoa tem que levar, né?
A ansiedade, às vezes, de colocar a touca gelada para o cabelo não cair, né? Então, tem vários pontos que a gente, se a gente não está nesse contexto, a gente não se conecta com o outro, passa batido, e até para o próprio paciente é difícil verbalizar, porque até então ele não tinha notado que isso estava acontecendo. Uhum. Sim. Né? E também uma experiência que eu já tinha antes de estudar psicologia, mas vários pacientes que já tinham tido câncer, trazendo questões no pós-tratamento, que ainda depois de muito tempo já tratado, curado, ainda tem que fazer exames, né? E reviver aquela sensação de fazer de novo o exame, qual vai ser o diagnóstico, será que eu tive uma recidiva ou não? O sofrimento que isso ainda gera a longo prazo para aquela pessoa, né? Eu tive uma paciente que ela, durante o tratamento, era câncer de mama, né? Foi um tratamento bem longo, bem sofrido, né? Na época, ela nem chegou a fazer tratamento na psiquiatria só, foi só na psicologia. Ela veio para mim depois de já ter resolvido essa parte do câncer, só estava em andamento, né? E ela falou que o cheiro de hospital fazia tudo vir na cabeça dela, de tudo que ela vivenciou. Então, ela evitava ao máximo passar perto de hospital que vinha tudo à tona, né? E até então ela não tinha verbalizado isso com outras pessoas. Então, quando a outra pessoa se sente na abertura de entender, né, o que está passando em cada fase ali da vida da pessoa, às vezes surgem insights, né, no próprio paciente, que até então ele não sabia por que evitava tanto ir no hospital, né? E aí foi correlacionando, não, realmente, esse cheiro me faz lembrar o tratamento do câncer, e foi uma época muito difícil, que até então eu não tinha trabalhado tão adequadamente, então eu tenho notado não só na oncologia, mas de uma forma geral, nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade de verbalizar os próprios sentimentos. Né? Eu falo que às vezes as pessoas botam tudo na conta da raiva, mas na verdade era tristeza, ou era frustração, ou era insegurança, e a pessoa bota tudo na conta da raiva. E quando bota na conta da raiva, faz com que as outras pessoas se afastam ainda mais dela, né? Então é um treino aprender a falar dos sentimentos. E daí é todo esse contínuo, né, que eu acho que a gente tem que entender, desde o diagnóstico até o processo de tratamento, e também essa questão do sobrevivente, né, do câncer, e a questão de cansaço que acaba tendo ainda por um tempo, comprometimento de memória que pode acontecer, porque ainda é um tratamento longo, muitas vezes, e que muitas vezes, mesmo já sem o tratamento, ainda tem que estar repetindo os exames, estar realizando um rastreamento mais próximo. Acho que tudo isso acaba... É um processo longo, que a gente tem que estar entender tudo isso que acontece. E um Enfim, outro duas ponto... apaixonadas pela área. Duas apaixonadas e que estamos querendo aí fazer a diferença nessa parte aí da oncopsiquiatria, né, Ana Lúcia? Sim. Com Hoje a planos gente em já vê, vista. né, Mônica, muitas áreas que eu acho que é super importante. Então, tem a nutrição oncológica, a farmácia oncológica, a psicologia, né, oncológica, psico-onco, me ajuda, tem várias outras. Tem a atividade física, tem específico para a área oncológica. Tem a Então, acho que cardio-onco. a cardio-onco. Então, são várias outras especialidades aí que vêm. A enfermagem, eu vou falhar, porque eu não vou conseguir lembrar de todas. A fisioterapia, que é importantíssima, fisioterapia oncológica. Então, são várias áreas, né, que, estudando em específico o paciente oncológico, acho que podem ajudar e fazer muita diferença. E eu espero que a psiquiatria se insira dentro dessas áreas, assim, de que se exista mais conhecimento de como abordar, de como Aham. tratar, né?
Até porque alguns dos fundadores aí da psico-oncologia também são psiquiatras, né? Sim. Só porque, infelizmente, ficou. Infelizmente, não. Felizmente que a psicologia abraçou isso, né? Mas a psiquiatria ainda ficou um pouquinho a desejar nesse detalhe, né? E que é importante, a gente vê na prática, é importante, a gente vê o quanto a gente pode fazer diferença na vida do paciente, da família do Uhum. paciente, dos profissionais que estão cuidando do paciente, né? Porque, Sim. querendo ou não, há um apego, né? Há uma troca. O oncologista, ele muitas vezes precisa realmente se envolver e, às vezes, isso pode acabar gerar um sofrimento que precisa também ser verbalizado, né? E alguns preferem verbalizar com psicólogo, outros já preferem com psiquiatra. Então, se tem as duas abordagens, é, acaba dando uma amplitude maior da busca, né? Da possibilidade de busca de ajuda, né? Então, a psiquiatria, ela não se restringe só à medicação. Eu bato muito isso na tecla com meus pacientes. A medicação é uma parte do tratamento. Eu falo que É. é uma boia para te tirar do fundo do poço, mas não adianta usar essa boia e encher essa boia de problema. Ela vai afundar de novo, né? Então, junto com a medicação, a gente precisa, né, dessa psicoterapia, a gente precisa de mudança de estilo de vida, né? Então, tudo isso faz parte do tratamento e, principalmente, entendendo as limitações, né, as dificuldades, né, e os tipos de enfrentamentos que esse paciente vai ter, né? Que existem os enfrentamentos positivos, que vão fazer com que a pessoa realmente melhore, mas tem muitos enfrentamentos que são, às vezes, negativos, né? Que ao Uhum. invés de ajudar, acabam deixando a pessoa mais refém do câncer do que realmente enfrentar para melhorar, né? É. E uma coisa que eu gosto muito na área é justamente a questão transdisciplinar, né? O quanto eu adoro trabalhar em equipe. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de discutir o caso. Eu acho que isso ajuda muito o profissional a lidar, né, com suas angústias e ajuda muito o tratamento para o paciente também. Então, trabalhar junto com a psicóloga, trabalhar junto com o oncologista, trabalhar junto com a físio, eu acho que também é importantíssimo e de grande ajuda para o paciente. E sobre a sexualidade no paciente com câncer? Então, que é a área que... Porque hoje em dia a gente pensa no câncer não como aquela doença que não se fala o nome lá do passado, né? Que significava ter câncer é morrer. Hoje não é assim. Pelo contrário, acho que a sobrevida, é o que eu falei no começo, assim, a oncologia cresceu, melhorou, e isso traz uma sobrevida imensa, e daí entra a questão de ter qualidade, né? Depois do câncer. Então, por várias questões, né? Isso pode afetar a questão da sexualidade. Uma mulher que teve que passar por uma mastectomia, às vezes ela já faz a cirurgia estética, às vezes não. A questão de uso de medicamentos que comprometem a questão da libido. Então, são várias as questões, tanto psicológicas quanto físicas, que podem afetar a sexualidade no pós-câncer, né? Não vou falar durante o tratamento, que claro, mas no pós-câncer também afetam. E saber abordar essas questões eu acho que são importantes em termos de qualidade de vida. O que, né, a gente sabe que nem os profissionais não se sentem tranquilos, não se sentem confortáveis em abordar isso. Então, muitas vezes, isso não é questionado para o paciente. E daí que o paciente não vai falar muito menos, né? Se não é perguntado. Se pergunta, já é difícil de falar. Se não pergunta, isso passa batido. Isso vai gerar consequências no relacionamento, mesmo que essa pessoa não tenha um relacionamento, na qualidade de vida dela. Então, são vários os aspectos, a questão da libido, a questão da excitação, a questão do orgasmo, que são questões que têm que ser abordadas aí para se pensar em intervenções para melhorar isso. Eu vi você falando assim, para a sexualidade no pós-câncer.
né? Mas às vezes a gente recebe pacientes, né, as mulheres, né, que mesmo no tratamento com câncer, mesmo sem energia, muitas vezes se sentem obrigadas a cumprir o papel de esposa, digamos assim, né? Até por uma falta de diálogo, uma dificuldade de realmente abordar esse assunto com o companheiro, ou companheiro com a companheira, né? Né? Então, assim, às vezes a psico-oncologia e a oncopsiquiatria, né, abordando esse assunto com o casal, né, pode facilitar esse processo de diálogo, né, e evitar sofrimento para ambos, né? Porque muitas vezes um está tentando deduzir o que o outro está pensando e os dois estão sofrendo por coisas que não precisavam ser feitas. E assim, pensar também na sexualidade, a sexualidade é muito ampla, né? A gente tem o corpo e o nosso corpo sente prazer de diversas formas. A gente pode sentir prazer, não precisa do que se pensa, do tradicional, de ter penetração. Às vezes a gente pode ter muito prazer de outras formas, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa num câncer de próstata, que aquele homem não consegue mais ter ereção, isso não significa que ele não possa ter prazer e dar prazer, né? Só que é necessário ter comunicação do casal e precisa de ajuda, às vezes, para conversar sobre isso, ter espaço. Porque não vai falar isso com amigo, o médico também muitas vezes não consegue falar a respeito. Então, eu acho que isso é super importante. Eu já tive um caso, não me engano, Acho que e daí... Tá cortando? Tá dando para ouvir? Estava cortando. Agora repete. Você estava com um caso? Uma paciente com câncer de mama e ela chegou muito triste porque ela dizia que o marido não a procurava mais. E daí, quando a gente questionou esse marido, para ele estava evitando de tentar ter relação com ela por respeitá-la. E daí ela já achou que ele já não desejava mais ela. E ela se afastou. E daí, quanto mais ela se afastava, mais ele, para justamente não se impor para ela. E o que era um pedacinho assim se tornou um grande abismo entre os dois, né? E quando fala, poxa, né, vamos tentar formas de abordar isso para os dois, porque a sexualidade não é só a relação sexual, é todo prazer, tem relação com todo o relacionamento, com afeto, com carinho. É um tema que realmente precisa ser mais abordado, né? Para que gere menos sofrimento, né? Para a família, né? Para a família mesmo, para as relações em si, né? Então, a oncopsiquiatria, ela vem aí para a gente realmente tentar dar mais bem-estar, mais qualidade de vida, mais diálogo, né? Menos tentativas de deduções em relação aos outros, né? E realmente uma assertividade, uma clareza, né? Que realmente pode estreitar laços, né? E que é importante a gente estar verbalizando isso, né? E orientando, né, os próprios outros médicos como encaminhar esses pacientes para a psiquiatria, né? Porque também eu consigo perceber uma grande dificuldade dos médicos em encaminhar, né? Como se estivesse ofendendo o paciente. E, na verdade, quando a gente se conecta com a dor do paciente, quando a gente entende como a oncopsiquiatria funciona, né? E realmente explica para o paciente no sentido de que não é algo que vai, inclusive, melhorar o seu prognóstico em relação ao câncer, né? Fica mais fácil do paciente aceitar essa abordagem, estar mais aberto a essa abordagem e, de certa forma, ter grandes resultados com essa abordagem. Né? Exatamente. Quer ler aqui? Olha, a Aline, vamos lá, a Aline está falando que essa é uma situação muito recorrente, né? O homem, né, deseja, mas poupa a mulher e ela acha que não é desejada, falta o diálogo.
né? A gente percebe muito isso na prática, né? E a oncopsiquiatria, a oncopsicologia, ela vem para poder diminuir esse abismo entre o casal, né? E além desse termo de sexualidade, também o que torna um grande abismo é em relação à morte, né? Às vezes um câncer, não, câncer não quer dizer morte, foi-se o tempo. Hoje em dia a gente fala que câncer, hoje em dia se comporta muito mais como uma doença crônica do que aquela doença que não podia falar o nome de antigamente, né? Hoje os tratamentos estão tão evoluídos, tão eficazes, né? Que hoje a gente já fala que o câncer está mais parecido com uma doença crônica do que realmente uma doença fatal, né? Mas às vezes, em algumas situações onde o câncer realmente está num estado terminal, é importante que a questão da morte seja falada, né? Às vezes um não quer falar com medo do outro achando que quer que ele morra, e o outro não quer falar porque não quer tirar a esperança do familiar, ou não quer deixar o familiar triste, e de novo é criado um abismo, né? Onde tem várias coisas que poderiam, pronto, várias coisas poderiam ser resolvidas, várias pendências que poderiam ser discutidas e são evitadas por causa desse abismo, né, Ana Lúcia? É o que a gente estuda como a conspiração do silêncio, né? Então, o médico fala com a família não quer falar com o paciente também acaba não colocando o que ele está sentindo e todo mundo sofre mais, porque em vez de ser um momento de união e de apoio, se torna um momento de cisão, né? Ó, posso falar? A Marisol fez uma pergunta. Beijo, Marisol. Marisol é uma enfermeira incrível, maravilhosa, que eu trabalhei, que eu guardo no coração, assim, super estudiosa, professora. Tenho maior admiração pela Marisol. Ela pergunta aqui: as alterações de humor podem ser causadas por quimioterápicos? Daí pode, tem vários medicamentos quimioterápicos que podem causar alteração de humor, e além dos quimioterápicos, outros medicamentos que são usados, né? Os corticoides, tem vários outros medicamentos que são usados aí como acessórios, né? Para náusea e para outros sintomas que também podem causar alterações de humor. Por isso que é importante aí conhecimento. Em geral, o paciente não está tomando um medicamento. Em geral, os esquemas de quimioterapia são vários medicamentos e, além desses outros, ainda tem outros vários medicamentos que são usados e podem, sim, alterar o humor. Então, é importante também essa equipe multidisciplinar, né? Porque, às vezes, o oncologista entende lá da medicação dele, né? Às vezes se arrisca com alguma medicação da psiquiatria, mas nem sempre nem sabe tatear essa medicação. Às vezes, quando eu vou dar aula para algumas outras especialidades, eu falo que a medicação tem que começar sendo sempre bem devagarzinho, porque senão pode piorar a ansiedade. Isso vem como uma surpresa. Mas por que tão devagar, né? Então, às vezes é um cuidado que a gente já está tão acostumado a prescrever e já sabe todos os efeitos colaterais, né? Que fica até mais fácil a adesão, que as outras especialidades, por estarem realmente mais focadas no que lhes cabe, acaba deixando passar batido e muitas vezes traumatizando o paciente em relação à medicação da psiquiatria. E é muito importante a interação entre os profissionais, né? O que eu já pensei, assim, uma paciente está com depressão, eu introduzo um medicamento, em geral, quando é um hospital público, que a gente não tem o contato, né, do médico que atende, muitas vezes são residentes, eu mando uma cartinha com o meu WhatsApp. Normalmente eles acabam trocando muito, não respondem, mas hoje mesmo atendi uma paciente que eu introduzi um antidepressivo, ela estava muito emagrecida, sem apetite, ela foi para o hospital, chegou lá, suspenderam e puseram outro. Se eu chego e tiro de novo, a gente está agindo contra essa paciente, não a favor dela. Então, é super importante a interação entre os profissionais, né? Então, eu mantive a medicação, mandei uma cartinha, ok. Não existe necessariamente certo e errado. Existe a gente tentar unir forças para tentar ajudar aquela pessoa.
né? E a conversa, o diálogo entre os profissionais aí, acho que é fundamental. Assim como eu acho que você também tem essa experiência de discutir os casos com os psicólogos, que eu acho que ajuda muito. A Marisol, se ela ainda estiver aqui, a gente sempre trabalhou muito em equipe, muito discutindo os casos, e assim, isso não tem preço. Acho que é importantíssimo. Olha a Aline aí falando, vocês me abriram outro leque, estou no climatério, não quero tomar hormônios, pois tenho muita tendência a nódulos mamários e tenho fogachos, né? Alteração de libido, de humor, e vou procurar um psiquiatra. Com Ai, que certeza, nós legal. temos medicações É, para auxiliar nesse momento que é tão complicado para as mulheres, né? O sim. fogacho, né? É difícil até explicar, às vezes, para as pessoas que nunca passaram. Né? Eu costumo brincar que a minha mãe, quando passou por esse momento, ela falou assim: Meu Deus, ninguém me contou que era desse jeito, né? E É. realmente é muito incômodo, né? Então, nós temos medicações na psiquiatria que podem auxiliar essa questão dos fogachos, temos medicações que podem melhorar o sono, que podem melhorar o apetite, né? Medicações além de melhorar também a ansiedade, a depressão, né? Tem medicações também que podem ser utilizadas até para náuseas, né? Que são da Uhum. psiquiatria, são medicações com Sim. outros fins na psiquiatria que podem ser utilizadas para náuseas no paciente oncológico, Para né? dores de neuropatia periférica, que é frequente que alguns quimioterápicos causem neuropatia periférica, que é uma dor, e que vários antidepressivos podem ajudar no controle dessa dor também. Isso. Então, assim, eu falo que da mesma forma, a pessoa que vai no cardiologista não vai só porque está infartando, a pessoa que vai no psiquiatra não vai só porque está vulgo louco, né? Vai por N outros motivos, do qual o objetivo principal é qualidade de vida, bem-estar, É, boa adesão medicamentosa. eu falo que não é, a gente não trata de doença mental, a gente trata de saúde mental, né? A gente não foca na doença, a gente Ótimo. está hoje pensando na saúde, em qualidade de vida, que eu acho que é fundamental. E a gente sabe o impacto que isso causa na vida das pessoas, assim, eu acho que é por isso que eu acho que somos tão apaixonadas pela área de poder ver o quanto isso pode ajudar, né? O quanto a pessoa pode Marisol, viver muito melhor. com certeza, Marisol está perguntando aí, e a família do paciente oncológico no papel de cuidador? Deixa eu ver. Em que aspecto? Você leu a pergunta? Eu não li. Não, é isso, a família do paciente oncológico no papel de cuidador. Ele precisa se cuidar também, né? Para a gente poder cuidar do outro, a gente precisa se cuidar primeiro, né? Porque se a gente vai sem se fortalecer para cuidar do outro, os dois vão adoecer juntos, né? E o sofrimento vai ser muito maior, né? Então, é importante que o familiar, né, se sentir com esses mesmos sintomas de tristeza, desesperança, né? Aí sim entra a questão da insônia, alteração do apetite, perda de funcionalidade, né? Se não está conseguindo verbalizar o que está sentindo, ou se sente vergonha por estar tendo pensamentos que às vezes parece que são ruins, né? É importante pedir ajuda, que como a gente falou, o paciente do câncer ele não adoece sozinho, né? A família adoece junto e a família precisa de apoio junto também, né? Tanto da parte psicoterápica, como também, muitas vezes, da parte medicamentosa, né? Algumas pessoas realmente não precisam de remédio, mas a gente percebe, principalmente se a pessoa já tiver tido um quadro de depressão, ansiedade anteriormente, né? É importante estar atento nesse momento de um boom muito importante, de um diagnóstico desse, né? Ser acompanhado de perto para que esse momento possa ser vivido da melhor forma, né? Então, a gente fala que, por exemplo, eu dou um exemplo pessoal, minha avó tinha um câncer de mama, depois teve uma leucemia, mas ela viveu um monte, né? Um monte de outras pessoas faleceram antes dela, né? Então não quer dizer que você tem câncer que você vai morrer, né? Pode ser uma oportunidade de você repensar como você quer viver,
né? Como você quer viver com aquela pessoa? Como você quer viver a sua vida, né? O que que é importante para você, né? Então, assim, não que seja legal ter câncer, mas, como um amigo psicólogo meu uma vez me disse, às vezes, quando a pessoa vem com esse diagnóstico, aí é que elas realmente começam a viver, né? Até então, a vida só estava passando. Mas é aquela questão, né? Um impacto muito grande para todos Uhum, que estão ao redor, né? Porque o cuidador, por exemplo, ele não esperava, ele não tinha esse papel e muitas vezes ele precisa passar a assumir diversos papéis, né? Sem aviso prévio, né? Cai como uma bomba, e que trazem muita insegurança, muito medo, e que com certeza precisam muito de cuidado. Eu vi uma vez num congresso que eu achei muito interessante, eu não li a pesquisa, mas sobre a questão do trabalho, sobre o retorno ao trabalho, né? Em que eles entrevistaram pessoas, tinham pacientes com câncer, eles entrevistaram pessoas do trabalho dessas pessoas. E essas pessoas se afastavam e tinham medo do retorno daquela pessoa por não saber como lidar, como falar com essa pessoa que teve câncer. Então, eu acho que a gente tem muito medo, a gente sente muita insegurança, né? Essa questão de só falar sobre a doença, de esses afastamentos que vão acontecendo. Eu ouço isso de alguns pacientes com câncer, de que os amigos desaparecem. Eu acho que tem muito relação com essa dificuldade de vamos falar a respeito, vamos falar o que a gente está sentindo, né? E, na verdade, isso pode até fazer o outro se sentir especial, né? Do tipo, olha, eu estava rezando por você, eu tive medo por você, né? Eu tô te ligando para saber como é que você tá, né? Porque eu tô com saudade, né? Então, assim, perguntar como é que ele tá, como é que tá lidando com a situação, às vezes pode ser pode ser até uma forma de confortar o próprio paciente, né? Isso que você falou que às vezes os amigos somem, é algo que eu escuto de alguns pacientes, né? Que eu acho que é a própria insegurança dos amigos de lidarem com a situação, acham que é melhor não falar do assunto porque podem estar incomodando. E na verdade pode ser justamente o contrário, né? A pessoa pode estar precisando falar e acaba não verbalizando porque ela também tem medo de estar incomodando os outros com o problema dela. É. Né? E a Aline falou sobre o estigma que ainda existe, né, em relação à psiquiatria. Acho que ainda tem bastante. As pessoas antes de um psiquiatra, em geral, passam por muitos médicos até chegar no psiquiatra, né? Mas eu É. entendo que a psiquiatria, eu falo, você pode ter diabetes, você pode ter hipertensão e você pode ter um transtorno de ansiedade, um quadro depressivo, né? Como você falou, cada vez mais a gente tem um entendimento sobre a depressão como uma doença inflamatória, cada vez mais. A única diferença é que a gente não tem um exame, né? Mas eu entendo muito desse Uhum. ponto de vista, né? Que a gente tem mudanças tanto físicas quanto questões de ambientais que geram isso e que geram essas alterações. O psiquiatra não é um bicho-papão, assim. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, eu não sabia o que falar. E daí acaba sendo Tem. tão mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Daí, Ana Lúcia, nossa, eu não nosso achei que tempo aí fosse tá acabando. fácil. Ai, nossa, foi rápido. Foi muito Sempre acho que rápido. vai render. Você sempre acha que não vai ter assunto e se É, surpreende com o quanto de coisa que a gente tem para falar, né, senhora? é, é. Vamos falar do nosso projeto? Então fala. Então, eu e a Ana Lúcia, a gente realmente somos apaixonadas pela psiquiatria na oncologia, né? A gente terminou aí nossa pós agora, mas não terminamos os nossos sonhos em relação à oncopsiquiatria, né? E então em breve a gente vai estar lançando aí um blog, né, sobre a psiquiatria na oncologia, para estar de uma certa forma tirando esse estigma, né, da psiquiatria na medicina e especialmente agora na oncologia, que os pacientes com câncer têm crescido assim
exponencialmente, né? Eu vi uma pesquisa que aqui em Brasília, a previsão de pelo menos acho, quase 9 mil casos novos de câncer em 2020, e consequentemente nos outros anos. Então, são muitos pacientes com diagnóstico, né? E muitos pacientes que precisam ser assistidos, e menos de 50% desses pacientes com transtorno na psiquiatria procuram um psiquiatra. Né? Então, nosso objetivo é realmente levar esse conhecimento a público para diminuir o sofrimento de pacientes, familiares e profissionais de saúde, né? Para que esse momento seja menos doloroso e o paciente e a família tenham uma vida melhor a ser vivida. Né? Não vai dar tempo, mas assim, quando a gente estuda a história do câncer e a história da psiquiatria, acho que são duas situações que historicamente vêm muito carregadas de estigma, né? E a gente juntou as duas coisas justamente para tentar, eu acho, diminuir isso e transformar, né, uma coisa às vezes difícil que dá para a gente falar sem tantos tabus e sem tanto medo, né? E acho que isso ajuda. Sempre que a gente pode ter comunicação e se comunicar, eu acho que é fundamental, ajuda sempre. Com certeza. Então, em breve aí vamos dar notícia, porque a gente ainda não tem o nome certo para o nosso blog. Estamos ainda estudando todas as vertentes. Tá ótimo. Aceitamos sugestões de nomes aí, porque o objetivo realmente é fornecer conhecimento, acolhimento, né? Dicas, né, Ana Lúcia, aí de filmes, se alguém de tiver livros, de alguma ideia, artigos. alguma sugestão também de temas que acha interessante que a gente aborde nisso, ou algum paciente que queira estar expondo o que acha que é importante, a gente está super abertas aí. Estamos. Com certeza. Obrigadão, Ana Lúcia, de novo. Certo. Né? Eu tenho vergonha de falar, tá, gente? A Mônica me arrasta. Fala super bem, tem muito conteúdo, não pode ficar calada. Vermelha! Não, tá tudo certo. Foi ótimo, obrigada pelo papo. Né? Vamos mandar notícia aí para o pessoal sobre os nossos projetos e a gente está super aberto a aceitar sugestões de todos os tipos, de nomes, de assuntos, de dicas, né? O que a gente é realmente que isso se espalhe para que o maior número de pessoas possam ser beneficiados, né? E que tenham uma vida mais leve. Então tá bom. Certinho? Um beijo para todo mundo que assistiu. Um beijo, Ana Lu. E até a tchau. próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.